Boa tarde, irmãos da IBRE, também os demais irmãos e amigos que estão acompanhando nossa live aí. Nós vamos então dar início a mais uma nesse domingo à tarde. Queremos convidar você a curvar sua cabeça e vamos buscar a face do Senhor nosso Deus em oração para pedirmos a graça e a direção dele, né, a iluminação do Espírito Santo, para entendermos a palavra dele, como pensamos hoje pela manhã em nossa CBD. Também pedir que ele continue nos assistindo, intercedendo por nós, enquanto nos relacionamos com o nosso Deus e Pai. Para essa oração, eu vou pedir a Joquita que nos leve a Deus em oração. Senhor Deus e Pai, nós somos gratos a Ti por esse dia, gratos ao Senhor pelo cuidado, pela graça e pela misericórdia do Senhor para conosco. Pedimos a Tua bênção agora, quando vamos participar deste culto ao Senhor, que a Tua mensagem possa alcançar corações que não conhecem ainda o Senhor como Salvador e assim impactá-los e possa haver mudança. E também aqueles, Pai, que conhecem, possam ser edificados através da Tua palavra. Obrigado por cada um de nós aqui, pela vida do nosso pastor, que o Senhor o abençoe, e também a todos os pastores, Pai, que o Senhor tenha levantado para pastorear o Teu rebanho, que o Senhor possa abençoá-los e fortalecê-los. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos também cantar alguns cânticos em louvor e adoração ao nosso Deus. E o primeiro desses cânticos será o hino Amor Fraternal. Hino Amor Fraternal, no cantor cristão número 381. Amor Fraternal. Todo mundo
tinha mais uma estrofe ali. Nós ainda vamos cantar o cântico Salmo 23. Se você não conhece esse cântico, ele é literalmente, né, ou integralmente o Salmo de número 23, e aí você pode abrir sua Bíblia ali e acompanhar juntamente conosco. Então, se você já conhece, simplesmente pode cantar junto conosco em louvor e adoração ao nosso Deus. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. E guia-me pelas veredas da sua justiça, por amor do seu nome. E ainda que eu pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois sei que tu sempre estás comigo. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois em Jesus sempre estás comigo. Tens preparado uma mesa para mim na presença dos meus inimigos, e unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que sua bondade, tua fidelidade estará sempre comigo. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. E habitarei na casa do Senhor. E habitarei na casa do Senhor. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. E habitarei na casa do Senhor. E habitarei na casa do Senhor. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Queremos lembrar você que está nos acompanhando que, se você quiser compartilhar algum pedido de oração, fazer algum comentário, né, ou alguma pergunta, você pode então usar os comentários aí da página da igreja no Facebook. E se você fizer o seu pedido enquanto ainda estamos fazendo a live aqui, nós vamos orar pelo seu pedido aqui ao vivo mesmo. Ou então, né, de qualquer forma, nós vamos, se por acaso não der tempo durante essa live, mas você comentando aí conosco, nós vamos compartilhar com a nossa igreja e vamos estar orando por você e por seu pedido, tá bom? As dúvidas ou comentários que houverem, nós podemos ir respondendo, né, de acordo com aquilo que elas forem chegando também, tá bom? Então só compartilhe conosco ali no comentário e nós vamos compartilhar com você, tá bom? Eu mesmo vou ou eu chamo o Rodrigo agora? Tá bom. Rodrigo, então. Boa tarde a todos. Meu nome é Rodrigo, sou membro da Igreja Batista em Jardim Eldorado e fui convidado hoje para trazer a mensagem do Senhor, relembrando esse dia especial que lembramos do Dia do Pastor. E o tema da mensagem hoje será o Supremo Pastor.
O texto é João, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11. Evangelho de João, capítulo 11, capítulo 10, versículo 11. Diz assim: Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui, Pai, e aprendermos um pouco com a Tua Palavra. Que o Senhor nos abençoe e que o Seu Espírito, Pai, nos faça compreender a Tua vontade, nos dê sabedoria para aplicar e que possa abençoar aqueles que estão ouvindo, Pai, essa mensagem. Por essas coisas te peço em nome de Cristo Jesus. Amém. Como dissemos, né, hoje comemoramos o Dia do Pastor e com base nesse texto, vamos primeiramente ver algumas características, né, do pastor e das ovelhas. Né? No Evangelho de João, essa é a primeira vez que é citado essa parte como Cristo sendo nosso pastor e nós sendo ovelhas. Né? Como o cântico que nós cantamos agora há pouco também, que eu acredito que é um dos mais famosos, que fala sobre o pastor, que é o Salmo 23, também tem esse exemplo. Então, vamos ver algumas características aqui, primeiramente das ovelhas. Né? Nós pesquisamos aqui e vimos, né, que são animais que não têm o sentido muito aguçado como outros animais. São bem dóceis e eles não possuem um mecanismo de defesa. Eles não se defendem de predadores. E uma outra característica é que elas têm uma boa memória. Né? E comentário aqui à parte, né? Uma vez o pastor Zé Arthur comentou, né, uma aula que nós estávamos assistindo, que a comparação, né, de nós, né, os servos com ovelhas, é bem aplicada, né, como toda a Bíblia, que é a palavra do Senhor, mas ele fala, né, que as ovelhas são animais estúpidos, né, às vezes um pouco forte pode parecer, mas se nós repararmos um pouco mesmo para nós, podemos perceber realmente essa semelhança. E necessitamos de alguém para nos guiar, que é o nosso pastor. E então vamos ver aqui, né, o que é realmente o tema, as características do pastor. Características e funções, no caso, né? Primeiramente, a função de domesticar ou educar as ovelhas, pois como qualquer um outro animal, ele deve ser ensinado e educado como se comportar, tanto para conviver com o seu rebanho, e também aquele que a lidera deve ensinar como ela deve seguir. Uma característica que eu também percebi, acho que talvez vocês já tenham ouvido falar, é que também as ovelhas fujonas, né, digamos assim, quando alguma ovelha começa a se apartar do rebanho, o pastor vai e atrás de volta, e ela recorrentemente se afasta do rebanho, o pastor quebra a perna dela e depois coloca uma tala e atrás junto de si. E isso é para ela aprender a necessidade que ela tem de estar próximo do seu rebanho e do pastor. E com essa debilidade, ela vai entender essa necessidade
e não se afastará mais do rebanho e do pastor. E muitos podem pensar, poxa, isso é uma crueldade, né? Uma maldade, né, com os animais e tal, mas como nós costumamos falar, já falamos outras vezes aqui na igreja, quando nós repreendemos e muitas vezes castigamos aquelas pessoas que estão ao nosso redor, é uma demonstração realmente de amor e não de brutalidade ou de maldade. Mas a própria palavra do Senhor fala que o Senhor mesmo açoita todo aquele que recebe como filho. E se nós não formos corrigidos como filho, nós seríamos condenados com o mundo. Então, o Senhor, né, nosso Supremo Pastor e também nossos pastores locais, tem essa função também de nos repreender e, quando no momento certo, da maneira certa, quebrar a perna quando necessário. Outra função do pastor é a de proteger as ovelhas, defender elas dos predadores e impedir que elas sejam dispersas. Como nós vimos na característica que falamos acima, elas não têm um instinto de defesa. Então é necessário que realmente o pastor esteja cuidando delas e defendendo daqueles animais predadores que venham atacar as ovelhas. Como até em uma passagem famosa também, Davi, quando está se apresentando a Saul e se oferece para enfrentar Golias, ele fala que defendeu as ovelhas do seu pai contra um urso e um leão e os matou. E Davi era um pastor. E ele é um exemplo realmente de um bom pastor que defende as suas ovelhas. E também ele tem a função de alimentar o rebanho e tem a função de fazer com que elas se alimentem adequadamente. Então, temos essas três funções: educar, proteger e alimentar. Na palavra do Senhor, no livro de 1 Timóteo, no capítulo 3, do versículo 1 ao 7, ele mostra as características que realmente um pastor local deve ter para tomar conta do rebanho do Senhor, da igreja local. Vamos estar lendo 1 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 7. Diz assim a palavra do Senhor: fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que o bispo não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. É necessário também que ele tenha bom testemunho com os de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Então, podemos ver aqui várias exigências, né, que a palavra do Senhor nos mostra sobre como deve ser aquele que lidera, o bispo ou o pastor da igreja do Senhor. E podemos perceber que
não são poucas as exigências. E como o pastor costuma falar e nos ensinar, muitas vezes nós, por acharmos os níveis muito altos ou as exigências muito difíceis, nós queremos baixar esse nível para que possamos alcançá-lo. Porém, na obra de Deus ou nas coisas de Deus, as coisas não funcionam dessa maneira. Realmente devemos nos esforçar e almejar para que possamos realmente alcançar essas exigências e, da forma correta, servir ao Senhor dessa maneira. Porque sabemos que uma coisa que não é iniciada da maneira correta nunca vai dar certo no decorrer daquilo que esteja acontecendo. Então, quando nos vermos realmente diante de exigências como essa, aquele que tem o chamado realmente de pastor, não deve ficar triste nem desanimado ou falar, eu vou desistir, pois realmente se entregamos nossa vida a Cristo e desejamos servir ao Senhor, devemos fazer com excelência. Paulo mesmo diz em Filipenses 3:13, quando ele está falando sobre Cristo e como devemos realmente seguir o exemplo dele, e ele fala: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, isso a perfeição, ou o nível da maturidade de Cristo. Porém, uma coisa faço, esqueço das coisas que para trás ficam e corro para as que estão diante de mim, e sigo para o alvo da suprema vocação soberana de Cristo. Falei de cabeça, se eu errei algo, me perdoe. Mas é justamente isso. Nós não devemos olhar para as dificuldades ou para aquilo que realmente nos impede de fazer algo com excelência para o Senhor, mas devemos esquecer de todo o resto e crer que Ele irá nos capacitar com o seu Espírito, sua graça, e aquilo que Ele determinou para fazermos será feito da melhor maneira possível. Então vamos voltar ao texto inicial, que é Evangelho de João, capítulo 10, a partir do versículo 11. E aqui no título fala, Jesus, o bom pastor, como eu falei, nosso supremo pastor. E ele realmente dá o exemplo aqui como os pastores, aqueles que lideram, devem se portar diante da igreja de Deus e diante do seu chamado. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Então, nessa parte, Cristo faz a diferença entre realmente o pastor, o bom pastor, e o mercenário. O bom pastor, como ele diz aqui, ele se dedica e dá realmente a sua vida pelas ovelhas. O mercenário é aquele que só quer se aproveitar das ovelhas, tosquear, tirar seu lucro, mas realmente quando elas necessitam, quando surge o perigo aqui, como é falado, ele foge e deixa as ovelhas abandonadas, porque ele não é o pastor, é um mercenário. Então, como vimos, a característica da proteção é do verdadeiro pastor,
E hoje em dia nós podemos, na situação que vivemos hoje, né, de confinamento, de quarentena, é um bom exemplo para que os pastores realmente deem os exemplos e mostrem as suas ovelhas como servir ao Senhor em um momento que nós nunca vivemos nada parecido, mas como hoje estamos proibidos de nos reunir nas igrejas locais, como comércios ou outras coisas, realmente aquele líder, pastor realmente que se importa com as ovelhas, vai dar o exemplo de obediência tanto às leis, aos governantes, e a importância ou a preocupação com o bem-estar das suas ovelhas. E realmente é um momento de exemplo. E se as pessoas não estão agindo assim, devem repensar o seu testemunho e o cuidado com as ovelhas que ela está tendo. E mais para frente no versículo 16, ele fala: ainda tem ovelhas que não são deste aprisco. Preciso trazer também. Elas ouvirão a minha voz. Haverá um só rebanho e um só pastor. Aqui Cristo estava falando para os judeus e ele fala que haviam ovelhas que não eram daquele aprisco. E aqui se aplica, né, aqueles que não são os judeus, não são realmente os que Cristo veio, que a palavra fala. Não me perdi aqui nas anotações, mas fala: ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas todos o quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. João 12. Então, aqui o pastor está sempre também para ajudar ele quando necessário. E então, realmente Cristo está falando sobre essas ovelhas. Somos nós que não somos judeus, mas pela graça do Senhor fomos alcançados também. E ele fala que no futuro haverá apenas um pastor e o rebanho se unirá. Nós nos uniremos àqueles que também servem ao Senhor, que são o povo que foi primeiramente chamado, que são os judeus. No versículo 17, por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Então, aqui Cristo falando realmente sobre a sua entrega e sobre como realmente ele iria dar a vida por nós, pelas suas ovelhas, para que nós fôssemos salvos. Ele sofreu, morreu e ressuscitou para que nós novamente pudéssemos nos achegar a Deus através do seu sacrifício. Então, este é o exemplo, né, realmente do Supremo Pastor, que literalmente dá a vida pelas ovelhas. E a partir do verso 19, do 19 ao 21. Por causa dessas palavras, houve nova divisão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele tem demônio e enlouqueceu. Por que vocês ouvem o que ele diz? Outros diziam: este modo de falar não é de endemoniado. Será que um demônio pode abrir os olhos a um cego? Então, eles, após o discurso de Cristo, realmente tinham os seus seguidores que creram na sua palavra
e aqueles que rejeitaram e falam, não, ele está endemoniado, esse cara não sabe o que está falando. E os seus seguidores aqui relembrando o milagre que ele havia feito anteriormente, que era de curar um cego de nascença. Então, podemos ver que, apesar de o nosso realmente supremo pastor, que cumpre com certeza todas as exigências feitas por Deus e fez tudo o que havia de fazer, ainda foi rejeitado. Então, realmente animador, né, para nós, né, para aqueles que estão servindo, porque Cristo mesmo fala, né, se a mim eles chamaram, né, Beelzebul, quanto mais aos meus servos. Então, aquela ideia que quando estamos servindo ao Senhor, realmente vamos ser bem-sucedidos, as pessoas vão gostar de nós, é errada. Realmente, a Bíblia fala que o mundo não conhece a Deus. E se nós realmente seguirmos a Deus e fazermos a vontade dele, muitas vezes vamos ser criticados e rejeitados. E como realmente podemos, né, os pastores no caso, né, quem nós estamos relembrando aqui neste momento, podem realmente se desanimar, né? Poxa, depois de todas aquelas exigências, né, de Timóteo 3, cumprir tudo, se sacrificar, dar a vida pelas ovelhas e ainda ser chamado de endemoniado. Realmente não parece muito animador, né? Mas realmente a palavra do Senhor promete que quando nós cumprimos a vontade dele e fazemos o que ele nos chamou para fazer, ele vai estar conosco, né, todos os dias, nos dará paz e cuidará de nós, mesmo em meio às adversidades, aos problemas, porque ele mesmo disse, né? No mundo tereis aflições, porém tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então, realmente um chamado muito especial e algo que é de um peso enorme. Realmente, a Bíblia fala que o pastor dará conta, né, das suas ovelhas e dará contas a Deus do cuidado que ele teve com elas, né? Então, você, como pastor, e vocês como ovelhas também devem ter isso em mente, né, de realmente se dedicar, entregar a vida, realmente entregar tudo para o serviço do Senhor, como as exigências são feitas ali para o bispo ou para o pastor, que é feito em Timóteo, não é só para o pastor, mas todos aqueles que servem ao Senhor. Porque ele mesmo diz, né, aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, realmente não é fácil. Porém, ele promete que vai estar conosco e nos consolar durante todos os momentos. Momentos ruins e também momentos alegres, que temos muitos momentos alegres com o Senhor. Então, às vezes podemos pensar, né, não, são só lutas, são só adversidades. Não, realmente temos muita alegria em servir ao Senhor, em termos comunhão com o seu corpo, com a sua igreja, e sabemos que estamos fazendo a vontade dele. Para finalizar, uma palavra também de incentivo aos pastores e a todos nós que servimos ao Senhor. Vamos em Josué, capítulo 1, verso 9. Aqui, após a morte de Moisés, Josué fica como responsável pelo povo e Deus está incentivando e mostrando como ele deve agir na liderança do povo e realmente falando que ele deve
seguir tudo aquilo que foi ensinado por Moisés e obedecer a Deus em tudo que está escrito na sua lei, no seu mandamento. E aqui no versículo 9, ele finaliza, depois de já tê-lo encorajado e falar o que ele necessita fazer, ele fala: não foi isso que te ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que andar. Amém? Então, essa é a mensagem que queria trazer aos irmãos, aos pastores que também nos ouvem, e realmente agradecer a Deus por ter posto homens de valor que Ele tem posto nas nossas vidas como igreja, para cuidar, para nos ensinar e nos alimentar com a sua palavra. Somos gratos a Deus por isso. Que você também saiba realmente valorizar seu pastor como irmão, como amigo, e realmente também ser uma bênção na vida dele, para que, como a palavra fala, o trabalho dele seja mais leve e mais prazeroso no Senhor. Que você não seja aquela ovelha que precisa ter a perna quebrada, mas que realmente seja uma ovelha que está sempre ouvindo o nosso pastor local e nosso supremo pastor, que é Cristo, e que isso possa realmente nos incentivar a cada dia e que possamos nos esforçar em fazer isso. Pedir agora para o nosso pastor José estar orando e finalizando este momento aqui de culto ao Senhor. Obrigado, Rodrigo. Deus seja louvado. Ele estava falando ali, já pensou se essa moda pega, né? Quebrar a perna. E imagina eu que tenho uma esposa fisioterapeuta, né? Então, eu quebro a perna e depois a minha esposa conserta. Só para descontrair, né? Mas realmente é uma bênção poder servir ao Senhor, poder servir ao Senhor junto com você na Igreja Ibre. Saber que Deus tem nos abençoado, nos dado crescimento e nos feito cumprir a sua vontade. Mais uma vez, algum pedido que alguém fez aí? Na live? Não. Então tá bom. Então vamos encerrar orando. Se você tem algum pedido ainda, pode compartilhar aí conosco. Nós não vamos poder fazer oração durante a live, mas com certeza oraremos por você, tá bom? Perguntas e compartilhamentos também, só usar os comentários aí da live. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua graça. Obrigado porque aprove ao Senhor, ó Pai, chamar homens imperfeitos, homens incapazes, pecadores arrependidos, alcançados pela Tua graça, mas ainda assim pecadores, ó Pai. Mas que o Senhor mesmo tem capacitado. Como o Rodrigo disse, as exigências são altíssimas. O Teu padrão é alto e nós não temos permissão do Senhor, nem podemos abaixar o Teu padrão, porque isso negaria quem o Senhor é. Faria com que o Teu plano falhasse. Mas, em vez de abaixar o Teu padrão, o Senhor tem formado em nós o Teu caráter. Porque aquelas exigências nada mais são do que um caráter transformado, do que o caráter de Cristo, que o Senhor quer que nós, como pastores, tenhamos como exemplo a ser dado para o Teu rebanho, para que cada um de nós, como irmãos, como filhos do Senhor, como cristãos que somos, como salvos por Jesus Cristo, possamos então manifestar o caráter de Cristo nesse mundo pervertido e corrompido. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pelas Tuas promessas, a promessa de estar conosco, ó Pai, de nos consolar, de nos confortar, a promessa do Teu Santo Espírito que habita em nós e nos capacita. O poder realmente é do Senhor. É Cristo que faz em nós, como Ele mesmo disse, que sem Ele nós não poderíamos fazer nada. E nós Te louvamos por tudo isso, Deus bendito. Obrigado, acima de tudo, pelo nosso supremo pastor, pelo nosso bom pastor. Nós, homens, como pastores, somos imperfeitos, mas Teu Filho Jesus Cristo é o pastor perfeito. Aquele que realmente deu a sua vida em resgate da nossa vida. O sacrifício dele, então, trouxe vida para nós quando estávamos mortos, os nossos delitos e pecados. Nós Te louvamos por isso e porque Ele continua pastoreando, porque Ele continua intercedendo, porque Ele continua cuidando
nos alimentando, como diz o Salmo, nos levando a pastos verdejantes e a águas tranquilas. É por causa dele que podemos nos sentar na presença dos inimigos, sem temer, porque ele está nos defendendo. É por causa dele que podemos atravessar então o vale de sombra e morte, porque o cajado, a vara dele nos conduz e nos protege. Muito obrigado por isso. Muito obrigado pelo teu pastoreio, ó Senhor Jesus Cristo. Continua nos abençoando, continua suprindo, continua capacitando o Rodrigo também. Te louvamos, ó Pai, pelo crescimento e entendimento que tem dado ao Rodrigo. E continua usando ele também, ó Deus, para o teu serviço, para a tua obra, para a edificação de vidas. Muito obrigado por isso. Temos várias pessoas aqui na nossa igreja, Deus, que estão se desenvolvendo, que estão crescendo, que estão sendo usadas por Ti para alcançar o mundo aí fora, para edificar a nossa igreja, para alcançar almas que estão caminhando para o inferno e resgatá-las como instrumentos do Senhor. Na verdade é o Senhor que resgata, mas o Senhor aprove ao Senhor nos usar para esse serviço. E nós te louvamos por isso. Obrigado por mais esse culto e que o Senhor aceite a nossa adoração como realmente um cheiro suave diante do Senhor. É o que nós oramos, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Amém.